Bem-vindo ao canal da Tia Pá. Eu sou a Paloma Albertini e essa série de vídeos é uma ajudinha para os alunos de graduação que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso. Este é o segundo vídeo da série, onde eu vou falar um pouquinho sobre a escrita científica. Então, antes de falar exatamente da escrita científica, vamos relembrar os tipos de texto que vocês tiveram contato durante a formação de vocês. O primeiro tipo de texto provavelmente foi a narração. Aí você vai lembrar que a narração é um texto que vai contar um evento ou vai contar uma história. Então lembra lá até os contos de fada de quando você era criança, aqueles contos de fada eram uma narração. Então, João e Maria, por exemplo, eram textos narrativos. São textos narrativos. Se você vai mandar uma mensagem para um colega, ou escrever um e-mail, ou se você está contando para ele, ontem eu fui em tal lugar e fiz isso. Isso é um texto narrativo. E sim, quando você está falando, também é um texto, só que aí é um texto é um texto falado, não um texto escrito. Aí o segundo tipo de texto que você teve contato, provavelmente foi o texto descritivo, a descrição. O que ela tem de diferente da narração? É que na descrição você conta detalhes, porque a ideia é que quem está recebendo o texto consegue imaginar toda a situação. Então se atenta mais para detalhes. Então vai descrever uma pessoa, acaba dando características físicas ou psicológicas da pessoa, porque aí você consegue imaginar essa pessoa. Pode ser também que está descrevendo um ambiente, está descrevendo lá um certo lugar. Então, esse é o texto descritivo. Já a dissertação foi o último tipo de texto que você teve contato na sua formação, e aí provavelmente você ficou com medo por causa do vestibular, porque aí no vestibular normalmente cai uma redação do tipo dissertação. E aí você começou a ficar preocupado que você tinha que fazer uma dissertação. E aí o que acontece? No texto científico, sempre a gente usa a modalidade de texto dissertativo, ou seja, características ali da dissertação. E quando você desenvolve um texto dissertativo, sempre você tem essas partes aqui, Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e depois você tem uma conclusão. Você vai lembrar lá da redação do vestibular que você tinha um limite de linhas para você estar fazendo a sua redação. Então você gastava na sua redação um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, que aí você estava apresentando os seus argumentos, e um parágrafo final como conclusão, que era o fechamento do seu texto. Bom, aqui na escrita científica, o texto dissertativo também vai seguir a mesma estrutura, só que agora você está falando em números de páginas, porque é um texto que é um pouco maior. É um pouco não, né? Bem maior. Aí, dependendo do tamanho todo do texto, tem as recomendações. Então, na introdução, você vai usar 1 ou 2 páginas. Depois, algumas páginas no desenvolvimento, e esse desenvolvimento nem sempre tem esse nome, você pode colocar outros nomes, tipo, revisão bibliográfica, depois descrição do experimento, você pode ir quebrando ou dividindo em várias partes, e depois você finaliza com uma conclusão ou considerações finais. E o número de páginas depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Mas sempre no texto dissertativo, você tem que escrever de forma impessoal, ou seja, a pessoa não vai aparecer. O nome disso é assim, você é o sujeito do seu texto, né? Mas você tem que fazer um apagamento do sujeito. O sujeito, que no caso é você, o autor do texto, ele tem que desaparecer, ele vai ser apagado. Como que a gente consegue isso? Então, isso aí é escrever o texto de uma forma neutra. Porque no começo que os cientistas começaram a escrever os textos, eles buscavam ter credibilidade. Então, eles escreviam como se eles mesmos, os cientistas, eles não existissem.
e eles fossem apenas um instrumento entre o leitor e a verdade dos fatos. Então, eles não poderiam aparecer do tipo, eu observei e percebi tais fatos. Não, aí o cientista tinha que escrever de uma forma que ele não aparecesse. Então, para ele não aparecer, a gente tem o apagamento do sujeito. E tem 4 formas de fazer esse apagamento do sujeito. A primeira é a transferência da ação para objetos. Aí você vai escrever assim, ó. Os dados revelam. Você não está escrevendo que você observou os dados e os dados revelaram para você isso. Não, você vai escrever assim, ó. Os dados revelam. A análise permite concluir. Tá vendo que você não está colocando quem é que concluiu? Não, ó, a análise permite concluir. A verdade, você está dando a entender que a verdade ela emergiu dos próprios dados. Não é opinião sua. Essa verdade é um fato que foi observado e você não está falando que foi você que observou. Isso aí é uma maneira muito interessante de apagar o sujeito, no caso, você que está escrevendo o texto. Outra forma é a utilização da voz passiva. Então, vai ser assim, ó, você não vai escrever que eu realizei 2 experimentos. Você vai escrever o seguinte, ó, realizaram-se 2 experimentos e com isso observou-se papapá, parará, tarará. Ou você vai escrever assim, ó, 2 experimentos realizados, percebeu-se que papapá, arará, certo? Então, você está usando a voz passiva. Ninguém está ativo ali, ó, eu realizei 2 experimentos. Não, realizaram-se 2 experimentos. Mas aí você fala assim, não, eu quero aparecer no meu texto, porque eu, sou mais eu, tal. Então, você pode usar, na pior das hipóteses, você usa o plural de modéstia. Então, seria assim, como se você estivesse usando o nós, o pronome pessoal nós, mas o nós não aparece. Seria assim, ó, observamos que, e aí você coloca o que foi observado. Concluímos que realizamos 2 experimentos e os experimentos mostraram que. Então, você usa como o verbo conjugado no nós, só que você não coloca o nós. Vai ser aquele sujeito oculto que você lembra lá das aulas de português. Então, você não escreve o nós, mas você vai colocar assim, ó. Observamos que... Tá bom, aí você está aparecendo ali, mas é com plural de modéstia. Ou você também pode apagar o sujeito assim, ó, suavização das modalizações, que é você não vai ficar mostrando sua opinião, então você não vai ficar colocando metáforas, não vai ficar fazendo comparações, que são suas vindas de suas percepções pessoais. Não, você não vai usar nada disso. Você tem que utilizar descrições objetivas e concretas. Por exemplo, eu tô fazendo metáforas ou comparações. Fala assim, nossa, o certo seria assim, ó, você vai escrever que é fácil perceber que. Aí você vai lá e coloca assim, é igual mamão com açúcar, perceber que. Então, você tá usando uma outra forma de escrever que não é objetiva, não é concreta. Beleza? Aí, dependendo do lugar que você estiver fazendo o seu trabalho para concluir o seu curso, pode estar sendo pedido um artigo ou uma monografia para você. O artigo normalmente libera-se para fazer em mais de uma pessoa. O artigo, ele tem um número menor de páginas, então ele começa assim com umas 13 páginas, por exemplo. E aí a instituição de ensino pode colocar um número, pode mudar esse número mínimo e pode colocar um número máximo de páginas. Mas aí, tipo, 30 páginas para um artigo já ficou muito grande. Então, você vai ficar algo ali em torno de 15 páginas para um artigo. Então, ele tem que ser muito objetivo e ele tem que ser sucinto. Você não pode ficar repetindo muitas coisas. A monografia é individual, porque mono é um, e seria uma pessoa escrevendo. Então, tem esse negócio de monografia em grupo. Aí não é monografia. Coloca outro nome, mas não é monografia. A monografia, você normalmente parte daquele mínimo de 30 páginas. E aí, o máximo
é a instituição de ensino que vai te falar sobre essa questão de mínimo e máximo. Mas aí você fica algo assim em torno de umas 70 páginas que tá um número bom. Porque a banca avaliadora vai pensar assim, poxa, você não ficou lá de 3 a 5 anos na graduação? E é só isso que você tem para apresentar pra gente? Então, fica ali pelo menos 30, umas 70 páginas já é um número interessante, pode colocar como número máximo, e aí mais ou menos é essa a diferença entre o artigo e a monografia. Mas aí você pergunta, como eu vou escrever? Gente, eu adoro essa figura aqui que eu vi no Facebook, não sei de quem que é. Aí tá bom, isso aqui é para mostrar os níveis de ativação do cérebro. Como que você vai escrever? Ó, uma primeira forma de escrever é essa aqui, ó. Nossa, é tipo... Não tá nem aqui nos níveis de ativação do cérebro, ó. A primeira é a interpretação reprodutiva. É uma cópia bem feita ou, por exemplo, uma citação direta. É aquele Ctrl+C, Ctrl+V na caruda, copiei, colei e fiz a referência, porque aí senão isso aí é plágio. Sempre tem que ter a referência. O que não foi você que descobriu, você tem que colocar a referência de onde você pegou essa informação. Então, a interpretação reprodutiva é o mínimo que a gente espera que você consiga fazer. Aí, o nível 2 seria assim, ó, é a interpretação própria. É quando você utiliza a paráfrase. Sabe quando você vira e pergunta assim pro professor, é para escrever com as minhas palavras? Pois então, quando você escreve com as suas palavras, é a tal da paráfrase. Vou falar disso já já. Então, você está fazendo uma interpretação própria. Você leu e aí você reescreveu isso, porque você interpretou, mas o sentido do texto continuou o mesmo. Aí, num trabalho de conclusão de curso de graduação, já é interessante que você faça isso. É o que a banca espera que você faça. Já o próximo passo é quando você faz uma reconstrução. Aí, ó, gente, já tá começando a melhorar. Você tá dialogando com as teorias de vários autores. Mas isso aí você vê muito presente em mestrado e doutorado. Não que vão exigir isso aí exigir isso de você na graduação. Não vai ser obrigatório isso aí. Mas é interessante porque você vê a teoria de um autor, do outro, e aí você começa a conversar entre elas. Fulano diz isso, mas ciclano afirma aquilo. E aí você expõe as teorias e vai comparando ou vendo quais são as similaridades entre as teorias. Isso aí é interessante. Já o próximo nível é a construção. Aí sim, você pegou... A partir de tudo que você estudou, você cria um referencial teórico próprio. Olha, eu observei que fulano viu que isso dá certo, que isso aqui não dá certo, tá? Você fez as observações e você cria um referencial teórico próprio. E o último passo, que você está transcendendo aqui, ó, é a criação ou descoberta, que envolve, então, as descobertas revolucionárias ou quebra de paradigma, que é quebra de modelo de pensamento. Aí sim, aqui você não põe a referência, porque você é a referência. E aqui no referencial teórico próprio também, você é a sua referência. E desses níveis aqui para baixo? Aqui você tem que pôr referência, porque você não está descobrindo nada, não está construindo nada. Você tirou essa informação de algum lugar e você tem que pôr essa referência de onde você tirou essa informação. Então, como é que faz a tal da paráfrase, que é o que vai ser exigido de você lá no seu trabalho na graduação? Então, a paráfrase é você fazer uma reformulação de partes ou do texto todo. Como que você pode fazer isso? Então, olha só, tem formas que são mais fáceis e formas que são mais elaboradas. Ó, esse primeiro aqui é bem tosquinho, tá? Que é quando você utiliza sinônimos, e aí você não tá nem se esforçando muito. Olha só, no original estaria assim, ó. O cliente recebeu a chave de sua nova casa. Aí você olha lá no dicionário, casa é sinônimo de residência. Aí você vai lá e coloca, o cliente recebeu a chave de sua nova residência. Tá bom? Você só mudou uma palavra, virou paráfrase.
virou. Vagabundinha, mas virou. Ou você pode trocar certas expressões do seu texto por outras que são equivalentes. Olha, essa aqui. As filhas do gerente do banco foram convidadas para a festa de formatura. Só que aí você sabe que as filhas do gerente do banco são as moças mais bonitas do meu bairro. Então você vai escrever: as moças mais bonitas do meu bairro foram convidadas para a festa de formatura. Você trocou as palavras, só que você está escrevendo a mesma coisa, é o mesmo sentido. Ou você pode trocar termos de lugar, aqui já ficou um negócio mais elaborado, ó. O original seria assim: este ano o inverno promete ser rigoroso. Você está invertendo a ordem da frase, ó. O inverno promete este ano ser rigoroso. Isso é uma paráfrase. Você está escrevendo é a mesma coisa, é o mesmo sentido, só que você mudou a ordem. Outras formas, ó. Você pode mudar da voz ativa para passiva. Olha só que interessante. A secretária escreve relatórios claros e sucintos. Aí você vai mudar, que a secretária, ela estava escrevendo, ela estava sendo ativa e agora você vai mudar o foco, mas vai escrever a mesma coisa, ó. Relatórios claros e sucintos são escritos pela secretária. Tá vendo? Você mudou. Em vez da secretária escrever, os relatórios são escritos pela secretária. Você mudou da voz ativa para passiva. Está escrevendo a mesma coisa, só que aqui você fez uma paráfrase. Ou você pode alterar a classe gramatical, tipo o verbo vira nome, nome vira verbo. Olha só que legal. O coral cantou o hino. Depois a banda executou a marcha fúnebre. Olha aqui a paráfrase. O canto do hino pelo coral foi seguido pela execução da marcha fúnebre. Então aqui no primeiro, no que seria a frase original, né, você estava usando verbos, cantou e executou. Aqui virou nome na nossa paráfrase. O canto do hino pelo coral foi seguido pela execução da marcha fúnebre. Então você mudou, já ficou interessante. Tá vendo como tem outras formas sem ser só trocar por sinônimos? Você também pode alterar as formas verbais. Olha aqui no original. Não é certo ficarmos esperando pelo resto da vida. Já tá mudando só o tempo verbal, ó. O tempo não, a forma de escrever. Não é certo que fiquemos esperando pelo resto da vida. Está dando a mesma mensagem, só que escreveu de outra forma. É uma paráfrase. Ou você pode alterar comparativos de superioridade e inferioridade. Olha aqui. Pedro é mais forte que João. Eu posso escrever de outro jeito. João é mais fraco que Pedro. Tanto na primeira quanto na segunda, quem que é mais forte? É o Pedro, não é? E o João é que é o mais fraco. Eu só alterei os comparativos, que aqui no caso de superioridade e inferioridade. Mas aí, você tá lá escrevendo o seu texto, tem dois elementos que eles não podem faltar no seu texto, que são a coerência e a coesão. O que é a coerência? A coerência é quando você, no seu texto, não tem contradição. Não quer dizer que você passou lá o seu corretor ortográfico, tem coesão no seu texto, tá perfeito gramaticalmente, mas isso não garante que ele está com coerência. Por quê? A coerência, ela tem a ver com o fato de você estabelecer um sentido para o texto. Quer dizer que no final o seu texto ele é um conjunto harmônico, onde todas as partes se encaixam de forma complementar, de maneira que não tem nada que está destoante, não tem nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo, entendeu? Vamos ver um exemplo. Olha aqui. Eu estava passeando por uma avenida movimentada de Paris, quando, de repente, do outro lado da avenida, vi uma pessoa muito parecida comigo. Quando a vi, ela estava entrando em um bar da Avenida Paulista.
tínhamos o mesmo formato de corpo, a mesma aparência, cabelo penteado de lado, o mesmo jeito de andar. Éramos realmente muito parecidos. Aí, texto inspirado em redação escolar. Então, se você for ver questão gramatical, não tem problema nenhum. Coesão, tá tudo, não tem nada entre um parágrafo e outro, entre uma palavra e outra, existe uma ligação. Então, problema de coesão e problema gramatical não tem. Porém, o que é o problema de coerência aqui desse texto? Poxa, ela estava passeando lá em Paris. De repente, ela viu do outro lado da avenida uma pessoa parecida com ela. Aí, essa pessoa estava entrando num bar na Avenida Paulista. Você fala assim, what the hell, velho? Você estava em Paris ou você está lá em São Paulo, na Avenida Paulista? Entendeu como é que é a questão da coerência? É isso que está destoando, que não está lógico no texto. Como que você estava andando em Paris e, de repente, você está lá na Avenida Paulista? Não tem como, a gente ainda não consegue desmaterializar de um lugar, materializar do outro. Então, aí você tem problema de coerência no texto. E a coesão? Aí a coesão já tem a ver com a estrutura superficial do texto. Ela sim está ligada à gramática da língua. Olha só, então a coesão tem a ver com alguma coisa que é coeso, não é que está unido, que está grudado, que está junto. Então a coesão tem a ver com elementos de ligação no texto. Então, olha só, vamos ver outro texto inspirado em redação escolar. E aí eu vou mostrar problema de coerência e também de coesão. Vamos lá ver esse trechinho. Havia, em uma galáxia distante, um planeta chamado Paz. Tudo era tranquilo, todos se amavam e se respeitavam. Nas guerras, o vencedor era quem distribuía mais amor e carinho. Lá existiam no vocabulário das pessoas palavras como por favor, desculpe-me e muito obrigado. Não existiam drogas, porém não havia mortes e disputas entre gangues. Então aqui a gente tem dois problemas. Um problema é de coerência. A coerência, a falta de coerência é como que um planeta chamado Paz tinha guerras? Então, como que paz e aí tem guerras? Então isso aqui é problema de coerência. Tá destoando, não tem lógica isso aqui. Aí o problema de coesão que a gente consegue ver nesse texto é: não existiam drogas, porém não havia mortes e disputas entre gangues. Quando você vai usar o porém não é para dar a entender que tem alguma adversidade, que você estava tendendo a um resultado e de repente esse resultado não foi o esperado. Por exemplo, eu estudei para a prova, porém eu fui muito mal. Porque se você estava estudando, a tendência era que você fosse bem na prova. Mas aí, como você não foi bem, você usa o porém. Então, aqui não tem sentido. O que tem a ver eu falar assim, não existiam drogas, porém não havia mortes e disputa entre gangues? Eu poderia colocar aqui, não existiam drogas e não havia mortes e disputas entre gangues. Eu estou acrescentando uma outra informação. Então, essa referência que eu tirei, esses textos inspirados em redações escolares, é desse caderno de referência de conteúdo, e a parte de referência eu falo depois em outro vídeo. Então, vamos a algumas dicas, ó. Quando você está escrevendo, aí você está fazendo a sua pesquisa, e assim que você faz a pesquisa, já faz as suas anotações e já começa a escrever algo. E você vai referenciando os autores. Só que aí, no final, você tem que fazer uma ligação entre os parágrafos, entre os trechos dentro do seu parágrafo. E você, no final, que você terminou o seu texto, dá aquela lida geral para verificar essa ligação entre os parágrafos. Para não ter casos igual aquele porém, mas, porque está indicando uma situação adversativa e você não tá tendo isso lá no seu texto. Então, verifique a ligação entre os parágrafos. Outra dica, evite construções complexas, que é o quê? Períodos longos.
Períodos é tudo que você tem entre os pontos. Você tem o ponto e continua um parágrafo na mesma linha, mas aí o que você tem entre um ponto e outro é um período. Evita ter esse período longo, porque aí o leitor começa a ficar cansado e ele se perde, ele não entende mais o que está acontecendo. Então, se você já não é assim, um exímio escritor da língua portuguesa, e aí você pode começar a se embananar, sabe? Você começa a se confundir e aí o leitor não vai entender. Então, evite períodos longos. Não seja repetitivo. É melhor você ser conciso do que você ser redundante. Ou seja, você ter um texto menor. Então, você tá lá, que eu falei do número de páginas, você tá preocupado em ter o número de páginas. Esquece. Ao invés de você ter 70 páginas, repetindo toda hora o mesmo assunto, tenha 30 páginas, mas ser um texto conciso e claro. Eu quero mostrar isso. Foi lá e mostrou lindamente, maravilhosamente. Outra questão é a concordância verbal. Mas, gente, quero morrer quando eu vejo um negócio assim, ó. A mina curte minhas postagens. Se bem que a pessoa vai lá e escreve assim, a mina curte minhas postagens. Aí já matou o português de novo. Não, seria o quê? A mina é ela, não é? Quando eu tô conjugando aqui ao presente, ela curte. Não ficaria, a menina curte as minhas postagens. Por quê? Pelo menos aqui onde eu moro, quando a palavra termina em "é", a gente costuma colocar o "i" no final. Então, a gente fala assim, curte, mas, na verdade, a gente escreve curte. Mesma coisa aqui, ó, o concreto rompe com determinada tensão. Nossa, dá vontade de reprovar, faz de novo. O concreto rompe com determinada tensão. Então, preste atenção, porque o jeito que nós falamos, às vezes, não é o mesmo que se escreve. Toma cuidado, presta atenção na concordância verbal. E para finalizar, a questão do mais e do mas também é outra coisa que, olha, dá vontade de deixar de existir. Porque, olha só, o mais, então com i, é um advérbio de intensidade ou de quantidade. Eu estou comparando, gente, o que é mais do que o outro. João é mais alto do que Pedro. Entendeu? Eu tô comparando os dois, por isso que eu uso mais com i. Já o mas é uma conjunção. Sabe quem também é conjunção? O e, o ou, o logo, pois, que, como, entretanto, contudo, todavia, toda essa galera aqui é conjunção. Inclusive, essa galera aqui, ó, você vai usar lá na questão da coesão. Não sabe a hora que você vai ligar um pedaço do texto no outro? Usa essa galera aqui que é a conjunção, beleza? Do jeito certo. E o mas faz parte desse time da conjunção. Ele é uma conjunção adversativa. Igual lá a questão do porém, você estava tendendo para um resultado, mas obteve outro, ó. Eu assisti ao vídeo, mas eu não gostei. Por quê? Supõe-se que quando você está assistindo, você selecionou alguma coisa que você vai gostar. Tipo, ou um filme. Eu assisti ao filme, que você ficou 2 horas para escolher lá no Netflix. Mas eu não gostei, fui enganado. Aí, beleza. Então, é desse jeito que você vai usar o mas e o mais. Aí, ó. Professora, mas eu não entendi o que você falou. Ixi, aí eu choro, véi. Porque não é assim que você vai escrever. Nesse caso, ó, esperava-se que você estava entendendo o que eu falei. Então, já que não foi isso que aconteceu, você falaria assim, ó, professora, mas eu não entendi o que você falou. Aí eu fico até feliz porque eu vou falar assim pra você, volta lá no começo do vídeo, assiste de novo, qualquer coisa deixa o seu comentário com a sua pergunta aí. Se você gostou, se inscreve no canal e vai para a próxima parte dessa nossa ajudinha de metodologia científica. Valeu!